Que Amém. bênção. Então vamos lá. Já que chegaram as minhas duas convidadas dessa live de hoje, né? E estamos a irmã Miriam e a irmã Rosa, queria que cada uma se apresentasse, né? Falar seu nome, sua localidade, um pouco de vocês. Irmã Miriam, Pode ir, Rosa. eu sou Amém. Rosa, congrego na igreja em Brasília já há alguns anos, mãe de Rafaela, filha de Maria José, e estou muito feliz em mais uma vez estar com vocês. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Meu coração está cheio de alegria por ver tantas pessoas amáveis aqui. Amém. 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 Eu sou irmã Miriam, me reúno na igreja em Águas Claras e sou mãe de três meninas lindas. Belinha entrou aí agora mesmo. Eu vi É, Belinha. tenho uma netinha Ai, linda e estou muito feliz de poder estar aqui participando junto com vocês, irmãs amadas. Eu vi que a Beth está aí, vi Rafinha, vi Belinha, né, minha filha querida. Espero que o Senhor possa usar a nossa comunhão para poder alcançar cada pessoa que estiver participando aqui junto conosco. Amém. Amém. É isso mesmo. E eu sou a Jo, me reúno na igreja no Paranoá. Sou mãe de uma princesinha de 2 anos, que agora está dormindo para poder participar dessa live, né? É uma jovem criança do Senhor. Já está cooperando, né? E a nossa live, muito bem-vindas oficialmente à nossa live, né? O tema de hoje, em especial, é um tema, por assim dizer, emblemático, mas muito significativo. Então, nós vamos começar com uma pergunta, né? Que é o tema do dia de hoje. Como, né, ser purificada dos pecados? É uma pergunta que pode ecoar não somente na sua vida, como pessoas à nossa volta. Nós vamos ter comunhão acerca disso, né? Então, como se livrar, né, de fato, como ser purificados dos pecados. Mas aí que tá, vamos começar a nossa conversa aqui. O que que é o pecado, né? O que que é o pecado, Rosa? inicialmente, para tocar nesse tema tão delicado e importante, e que é um divisor de águas na vida de todo cristão, eu gostaria de convidar vocês para participarem de uma oração comigo. Amém. Amém. Jesus Cristo, obrigada por esse momento, obrigada por essa live, mais uma oportunidade de estar ganhando luz na tua palavra por meio do teu Espírito Santo. Fala para os nossos corações, também nos usa como canais. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está escutando essa live nesse momento e que escutará depois. Que sejam palavras vindas direto do trono, do nosso espírito para o espírito de cada irmã. Amém. Agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Essa Amém. pergunta sobre o que é o pecado, a Bíblia também nos responde. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, eu vou ler para vocês algo que aconteceu. O homem e a mulher foram criados por Deus, para viver em comunhão com Deus. Por isso que foi colocado um espírito dentro de cada homem para receber o Espírito Santo. Entretanto, em Gênesis 3:10, nós podemos ver que Eva viu, o Senhor deixou no jardim uma árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e várias outras árvores. Tudo que o homem precisava, ele tinha acesso. Mas a mulher foi enganada, Eva foi enganada. E o versículo 10 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Nesse momento, eu vou dar um gancho para as irmãs que vão falar depois de mim. O primeiro fato que chama a nossa atenção a respeito do pecado, ela foi atraída pelo que viu, gerou uma emoção e ela desejou aquilo para si. Ela quis ter o mesmo conhecimento, ser igual a Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Então, o pecado entrou na humanidade a partir daquele momento. E o que é o pecado? O pecado é a minha atitude de fazer coisas, pensar
atos independentes de Deus, diferente da vontade de Deus. E no capítulo Gênesis 3, 22, o homem e a mulher precisaram ser expulsos daquele ambiente criado por Deus, porque se depois de comer, depois de se tornarem pecadores por meio de consumir o fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, eles comessem da árvore da vida, eles seriam eternos. Então, seriam eternamente pecadores. E o pecado, Romanos 3:23, diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Como assim, Ju? Como assim, irmã Miriam? Como assim? Da mesma forma que o DNA passa de um pai para o filho, o pecado, ele também passa na nossa natureza carnal. Não existe um homem sequer sem pecado. Esse é o conhecido pecado original. É a origem de tudo o que vem acontecendo na humanidade e que nós podemos pensar: como eu me livro desse pecado? Como eu posso ser purificada dessa natureza que entrou em mim e que eu não consigo tirar? Então, eu passo a bola para vocês. É assim, o pecado Então, essa é a história do pecado no começo da humanidade. É o que está registrado na Bíblia em Gênesis 3, a queda do homem. Interessante, porque isso está em nós, né? Então, aí que tá. O pecado está em nós. E como isso se torna, como se pode se manifestar em ações, irmã Miriam? Como é que esse pecado se manifesta? Então, até um versículo, né, que a Rosa, eu acho que ia ler, que Paulo diz, né, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque o pecado, ele está em nossa natureza caída, né, porque quando, como a Rosa explicou, quando eles comeram o fruto, o pecado entrou dentro do homem, e isso é algo que não tem como a gente tirar de Você nós, porque... quer que eu leia para você pegar o Pode gancho? ler, acho Então, deixa eu que é ler bom, né? Romanos 7. Então, pessoal, anota aí. Romanos 7, 18. Romanos 7, capítulo 7, a partir do 18. Amém. Ele diz assim, o Romanos 7, o 18 diz: porque eu sei, e isso foi o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E isso ele já tinha recebido o Senhor e sido batizado. Então, o querer fazer o bem que eu encontra a lei do pecado dentro de mim. Então, é isso. Aquele pecado, ele vem passando e ele habita dentro de nós. Então, a gente tem que arranjar espaço para resolver esse problema dentro da gente. Exatamente. Porque quem nunca se pegou, por exemplo, sabe que não deve fazer algo, né? Por exemplo, uma discussão. Você vai discutir com alguma pessoa. Você sabe que não deve fazer algo. E você fala, mas é desaforo, eu vou falar, né? Eu vou dizer. Então, a unção está ali falando, né? Não faz, não fala. E você acaba fazendo, e depois, Satanás é tão sujo que ele te incita a fazer e depois te acusa. E depois você ainda se sente culpado. Então, na verdade, a própria palavra de Deus, ela nos diz, né, as coisas, porque nem tudo que a gente faz, a gente tem consciência do que é pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que não devemos matar. Então, matar, a gente sabe que é algo errado. Não devemos roubar, não roubarás. Então, a Bíblia, ela é, inclusive, ela é a que dita a nossa lei. A lei humana, ela é basicamente baseada na palavra de Deus, né? E temos a unção.
a Bíblia diz que ela nos ensina todas as coisas e é permanente e real, né? Como eu disse, a unção, ela é algo que nos diz o que devemos fazer. E o pecado, ele não é só essas coisas grosseiras, né? É uma traição, matar uma pessoa. Existe também aquele pecado que nós nem temos consciência dele. Às vezes, um olhar julgador para alguma pessoa, às vezes bem feito que aconteceu, Inveja, né? Exatamente. Às vezes você olha, inveja, né? né, e deseja aquilo para você. A Bíblia diz que se você apenas só no coração desejar, você já pecou. Então, assim, existem os pecados, inclusive, uma irmã uma vez me ensinou que nós precisamos orar pedindo perdão pelos pecados que nós nem sabemos que cometemos, mas que também a gente precisa pedir ao Senhor que nos ilumine, nos mostrando a, as coisas que a gente fez de errado, porque às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, algo que eu Uhum. fiz há muitos anos atrás, que eu nem tinha noção de que estava errado, e às vezes o Senhor vem, ilumina, e aí a gente, Senhor Jesus, me perdoa, eu fiz mesmo, eu fiz isso, né? Então a gente tem que realmente estar diante do Senhor sempre, pedindo que o Senhor venha nos derramar luz para que Ele nos mostre. E também tem aquele outro pecado que é o lado bom da alma. É você querer Sim. ajudar o Senhor também, você querer cooperar, só que da sua maneira. Algo que o Senhor não recebe. Então, nós temos um exemplo muito bom na palavra, que foi Sara. Sara, Deus havia prometido dar um filho para Abraão, só que ela já estava ficando velha e ela não engravidou. E o que que aconteceu? Ela quis usar o lado bom da alma dela e quis dar a serva dela para coabitar com Abraão e foi gerado Ismael. E isso resultou em Deus ficar 13 anos sem falar com Abraão. Eles perderam a presença de Deus por muito tempo. Então, nós também hoje, às vezes a gente fala, nossa, o que que a Sara fez? E às vezes a gente faz a mesma coisa em situações diferentes, né? Às vezes a gente quer Sim. ajudar o Senhor e acaba fazendo as coisas da nossa maneira. Por isso que nós precisamos Uhum. estar sempre consultando o Senhor. Senhor, e aí, devo fazer isso? Né? Eu costumo falar, né? Eu só quero aquilo que o Senhor quer para mim, o que Ele tem para mim. O que Ele não tem, eu quero distância, mesmo que às vezes aparentemente pareça algo maravilhoso. Então nós precisamos aprender a sempre consultar o Senhor. Amém. 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 É importante Tem, isso, porque é a tem, questão do fruto, né? A fonte, se nós consultamos o Senhor, a fonte é o Senhor. Então, Exatamente. naturalmente, vão vir frutos do Espírito. Mas tudo aquilo que é feito na nossa carne, né, gera um resultado, que é exatamente isso que você citou. E é muito interessante ver isso, porque o Senhor, ele tem uma lista de coisas, né? Então, a gente precisa ter claro isso, a questão do que é o fruto dessa carne, o que que é o resultado desse pecado, né, que é manifestado. Então, de posso até fato, a gente só falar, Ju. consegue ver isso. Oi? Posso até falar o que é o fruto desse pecado. Perfeito, Tá porque e aberto dar aqui. referência para as irmãs vai É ficar bom ótimo. ter a referência, porque é importante, irmãs. Esse tema é tão crucial para a vida de um cristão que é bom vocês saberem onde podem encontrar na Bíblia para depois até ir lá, confrontar, Amém. ganhar mais luz. Romanos 6:23. Eu vou ler para as irmãs. Fala assim, é o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o O dom dom. gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por Amém. que é a morte? Porque o pecado ele é incompatível com a natureza de Deus. Quem ofereceu o fruto do pecado para Eva foi Satanás. E esse pecado entrou na nossa natureza. Mas Uhum. o pecado ele é incompatível com Deus. O merecimento do pecado é a morte. Mas Deus ama a mim, ama a irmã Miriam, a irmã Ju, e ama você que está escutando. Uhum. Ele, Exato. ele quer
cada uma de nós de volta para Ele. Ele não quer que nenhuma de nós estejamos afastadas do Senhor. É verdade. Amém. Esse é o caminho. O Senhor, interessante que a gente vem discorrendo aqui, a gente vem falando do que é esse pecado, qual é o resultado que ele traz, né? E entender o seguinte, existe alguém contrário ao Senhor, e esse alguém contrário, ele faz duas ações que a gente queria falar nessa live para você, né? Ele tem duas condutas que ele trabalha para poder atacar você. Mas é importante a gente saber quais são as armas que ele vem, né? Para que a gente possa realmente estar preparada. Né? Eu acho que a irmã Miriam podia falar para nós aqui. Você quer dizer que ele veio para roubar, matar e destruir? Que Ele entrega dois sentimentos, né? A questão da culpa e da acusação. Culpa e acusação, exatamente. Porque o inimigo, ele tem as armadilhas dele, né? Então, o que que ele faz? Primeiro, ele vem e te incita a fazer algo que às vezes você nem queira, né? Às vezes a gente nem quer, mas o inimigo vem com aquela astúcia dele e nos incita a fazer algo. E quando você acaba fazendo aquilo que ele quer, depois ele te acusa porque você fez. E daí vem a acusação, né? Porque o que que acontece? A Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Então, quando a gente comete algum erro, a gente perde a presença. E o que que acontece? O que que aconteceu com Adão e Eva quando eles comeram o fruto que não era para comer? Eles se esconderam. E Deus, quando chegou e chamou por eles, falou, Adão, onde é que você está? Deus não perguntou, Adão, o que foi que vocês fizeram? Não, ele perguntou, onde você está? Não foi? Porque Deus não está preocupado, ele está mais preocupado com a falta da comunhão com o homem, né, do que com o que o homem faz. Deus, ele está pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos e confessamos. Mas o Adão, ele foi e se escondeu, porque o pecado, ele quebra esse acesso. E a gente acaba que perde a presença de Deus. E realmente nós precisamos vigiar para que, caso isso aconteça, que é o tema de hoje, né? O que devemos fazer? O que fazer para reatar essa comunhão com o Senhor? Que o inimigo, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, como um leão, querendo nos tragar. Então ele vai ficar incitando o tempo todo, vigiando, procurando alguma brecha, alguma coisa que a gente goste muito, alguma coisa que a gente tenha né, que a gente tenha um certo apreço. Ele vai por esse lado, até que a pessoa cai na armadilha dele, e aí depois ele vem e nos acusa. Sim. E aí ele começa com a parte da acusação. E a pessoa pensa que perdeu tudo. Pronto, agora o que vai ser de mim, né? E tem pessoas até que falam assim, não, eu não dou conta de ser assim, não, e vou ficar no mundo mesmo, que é melhor. E aí a pessoa até desiste do Senhor. Mas eu quero dizer para você, se tem alguém aqui assistindo essa live agora, ou que vai assistir depois, que acha que para você não tem solução. Eu quero dizer o seguinte, que para Deus não existe tamanho de pecado e nem tipo de pecado. Para Deus não interessa o que você fez. Se você se arrependeu e se você confessou, tem um versículo que está lá em 1 João, deixa eu ver aqui, 1:9. Que fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, qualquer tipo de pecado. Isaías fala, eu acho esse versículo maravilhoso, Isaías 1:18, que fala, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja,
o Senhor, se você se arrependeu, porque até o arrependimento não vem de nós, né? Até o arrependimento vem, que é a misericórdia do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Isso também Amém. está escrito na palavra. Amém. Então, se você se arrependeu, confessou, você não precisa sentir nada. Você pode ter certeza que Deus já. E outra coisa, Deus não só perdoa, como ele lança no esquecimento, ele esquece, inclusive, né? Amém. Amém. Eu tenho uma questão que eu queria ler para vocês ainda em Gênesis, bem no comecinho da história da humanidade, Gênesis 4:7. Caim, a segunda geração, ficou triste porque ele ficou triste porque ele ofereceu a Deus um sacrifício da sua primícia, né, do melhor do fruto da terra, enquanto que o Senhor queria que fosse um cordeiro, como o irmão dele. E ele ficou muito triste. E aqui nós podemos ver, sabe, irmãs, a questão às vezes acontece a gente sem perceber, tem inveja de uma irmã, tem inveja de uma amiga, e essa questão é muito séria. Em 1 João 2, 16 e 17, diz que a concupiscência da carne, a concupiscência e a cobiça. Então, dentro de todo ser humano existe um desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho. Tudo isso nos leva a pecar. E aqui, Caim, ele começou aborrecido com Deus e ele teve inveja do irmão. Esse sentimento abriu uma porta para o pecado que habita na minha carne e habitava na de Caim. Então, a inveja, ela abre uma porta. E o que é que Deus, vendo, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, e os olhos de Deus veem todos os corações, o que é que aconteceu? Olha o que o Senhor, o próprio Deus falou para Caim. Porque andas irado, além de inveja, ele estava irado, e porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, se procederes, Rosa, Ju, Miriam, se vocês procederem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não é certo que seremos aceitas por Deus? Sim. Exato. Se, todavia, procederes mal, procederes de uma maneira que desagrada ao Senhor, eis que o pecado jaz à porta. Então, existe uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso manter a porta para o pecado fechada. Se eu não vigiar e deixar essa porta fechada, se esse pensamento surgir e eu dizer, Senhor, eu me arrependo porque eu estou com inveja de Ju. Ai, Senhor, eu queria tanto ter o cabelo loiro da irmã Miriam. Ai, aquele cabelo ficaria tão melhor em mim. E isso começa a gerar um mal-estar. Aí o Senhor me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por essa inveja. Que o teu Espírito Santo dentro de mim tire essa inveja. Existe uma responsabilidade que também está na Bíblia. Uma responsabilidade, como a irmã Miriam falou, vigiar e manter a porta fechada. Porque depois que o pecado entra, aí precisamos ter uma outra atitude. É verdade. Amém. É interessante isso, né? Porque esse transcorrer, aí a gente chega numa questão. Como é que, diante de tudo isso, das colocações, né, que foram feitas, até mesmo dos exemplos, né, que é tão, à medida que a gente vai falando, né, a Rosa aqui falando, a Miri, a gente vai lembrando de situações que a gente já passou nesse sentido. E essa live não é para expor ninguém, pelo contrário, é para realmente a luz chegar em nós e nós mudarmos a direção da nossa vida. Amém. Mas eu não consigo, né? Se Paulo, que era tão forte, né, ele colaborou tanto com o Senhor, já falou que mesmo que ele quisesse fazer algo de bom, ele não conseguia, porque o pecado habitava nele. E aí, assim, a minha pergunta para vocês é o seguinte: e aí? E o que eu faço em relação a esse pecado? O que pode, o que tem esse poder de me purificar desse pecado? Amém. Eu
Eu posso dar um exemplo, e a irmã Miriam, eu posso dar um exemplo do Antigo Testamento, e a irmã Miriam Amém. pega o gancho. Em Prossiga, Rosa. Êxodo 12:3. Uhum. Em Êxodo 12:3, o Senhor, o versículo 3, qual é essa história? Esse fato aconteceu porque o povo de Deus estava cativo no Egito, o Senhor mandou Moisés libertar o povo, e o faraó, acho que a maioria de nós conhece essa história, o faraó prendia, e o Senhor mandava uma advertência, e o faraó, não. A última advertência está em Êxodo 12:3. Ele orienta aos filhos de Israel, ao povo de Deus que estava cativo. Ele diz assim, Êxodo 12, vou ler o 12:12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, o Senhor, e ferirei a terra do Egito, ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aí diz assim, o 13: o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Por quê? Que sangue é esse? No versículo anterior, no versículo 7, Deus diz que sangue é esse. Ele diz a toda a congregação dos filhos de Israel, pegarão um cordeiro, e desse cordeiro vai comer em família, e o sangue desse cordeiro vocês tomarão e porão em ambas as ombreiras da porta e na verga, nas casas em que comerem. E quando o anjo do Senhor viesse, ele veria o sangue e passaria por cima dessa casa. Não haveria morte de primogênito. O Senhor é tão sério com isso que ele diz assim: nem os animais, nem os primogênitos dos animais morrerão. E aí tem uma aplicação, que era essa aplicação que eu queria fazer uma ponte para a irmã Miriam. Eu escutei uma palestra de um irmão que já dormiu no Senhor, sobre o sangue de Cristo, um irmão norte-americano. E ele falou assim: imagine se eu estivesse, Rosa, de fato e de verdade, sou primogênita entre os meus 3 irmãos. E ele falou: imagine o que é que passou na cabeça do primogênito dentro de casa, sabendo que havia o sangue sobre a porta e que naquela noite seria executado um juízo sobre o Egito. O que é que passou na cabeça desse primogênito? Eita, eu nem ligo para Deus. Oh, sim. E aí ele falou, pai, ele criou um diálogo para o pai dele, né? Pai, vai passar ser executado o juízo aqui. Eu nem sei quem é Deus. Eu nem busco a Deus. Eu não me importo com o que Deus pensa. Eu até pratico alguns pecados. Pai, o que vai acontecer comigo? E aí o pai falaria para o filho: o juízo de Deus independe, nesse caso, do que você faz, do que você deixa de fazer. É promessa de Deus. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima dessa casa. Então, o sangue não é merecimento meu, nem de Josson, nem da irmã Miriam, nem de ninguém que está escutando essa live. Essa promessa que foi falada no Antigo Testamento, em Êxodo 12, é uma sombra da realidade que acontece hoje no Novo Testamento para nós. Então, para vocês verem como a Bíblia se completa. Aí agora eu vou fechar o meu microfone, porque eu falo demais, senão eu não deixo a irmã Miriam falar. Não, Rosa, amém. Então, é porque para existir perdão de pecados, a Bíblia diz que tem que ter o derramamento de sangue. Isso é algo que o próprio Deus determinou, porque quando Adão pecou, que a Rosa falou, né, antes, lá no passado, para cobrir a nudez do homem, porque eles descobriram que estavam nus depois que eles comeram do fruto. Deus teve que imolar um cordeiro, que era inocente, que não tinha nada a ver com a história, para poder cobrir a nudez do homem.
né? E também lá no Velho Testamento, o sacerdote, ele, para poder, uma vez por ano, para poder fazer expiação do pecado dele e das pessoas, eles precisavam imolar um animal. E dependia do tamanho do pecado, era um pombinho, era uma ovelha, era um boi, né? Dependia ali da circunstância. E Deus, para resolver a história da humanidade, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Não existe ninguém que seja justo. Então, nós merecíamos morrer. Mas aí Deus foi e mandou o seu próprio filho. Ele se tornou um homem, né? E habitou entre nós. E o Senhor veio como esse cordeiro e foi imolado no nosso lugar. E houve o derramamento do sangue de um inocente, que foi o Senhor, que não teve Amém. pecado, mas foi morto no nosso lugar. E esse sangue que ele derramou é que nós temos que nos apropriar. A Rosa estava falando a questão lá do Egito, e algo também que me impressiona é a questão de que quem estava dentro da casa não podia ver o sangue, porque aqui antes ele explica, né? Mata o cordeiro, macho, que não tenha nenhum defeito, e pega o sangue, passa nos umbrais das portas e nas vergas, né? E quando o anjo passar a casa que tiver o sangue, não vai acontecer nada. E aí, na casa dos egípcios, que não tinha o Senhor, nem ficaram sabendo dessa história, eles, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, para cumprir o que Deus Primogênito, né? determinou, o primogênito morreu. Então, esse sangue, ele qualificou as pessoas ali, o povo de Deus, a não morrerem. E é esse sangue que hoje, naquela época era do cordeiro, hoje o cordeiro que foi morto é o Senhor. Quando Amém. João Batista encontrou Jesus, o que ele falou? Eis o Eis o Cordeiro de Cordeiro de Deus Deus, que tira o que tira o pecado pecado do do Pecado mundo. do mundo. mundo. É João Então, 1:29. amém. Então, quando o Senhor veio, ele veio para tirar o nosso pecado, para tirar a nossa Amém. culpa. E esse sangue que foi derramado de uma vez por todas, a Bíblia diz, né? Não existe, não precisa hoje mais ter sacrifício, porque o Senhor já se sacrificou por nós. Né? Amém. Esse cordeiro que foi morto derramou o seu sangue. E nós hoje, as pessoas ali naquela época do povo lá no Egito, eles tinham que comer o cordeiro e comer ele completamente. Se não desse, a casa tivesse pouca gente, tinha que chamar o vizinho e eles tinham que se apropriar do cordeiro. Hoje, nós, da mesma forma, também precisamos nos apropriar do Senhor. Comer Amém. o Senhor, né? Como que é isso? A gente comer a palavra, a gente desfrutar da pessoa do Senhor. Daí nós vamos estar incorporando o Senhor ao nosso ser, porque quanto mais a gente se alimenta do Senhor, mais ele vai estar incorporado em nós. Uma vez até uma pessoa falou que existem vários tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que assiste muito Jornal Nacional, que é uma notícia ambulante. Então, você vai falar com ele, aí a pessoa fala, nossa, você viu o que está acontecendo, não sei aonde? Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda, porque eu nunca assisto assim, jornal, e eu nunca sei das notícias. Aí o Carlos fica até bravo, meu marido, né? Ele fica bravo comigo. Fala, mas você não viu a notícia? Eu falei, vi nada, nem tô querendo entender. Então, aquela pessoa que vê muita novela, aí você vai conversar com ela, fala, nossa, você viu o que aconteceu na novela, né? E quem se alimenta muito do Senhor, qual vai ser o assunto, gente? É o Senhor. Você desfruta ali do Amém. banho do Senhor, você vai conversar com uma pessoa, você fala, nossa, eu desfrutei de um versículo hoje, maravilhoso. E você pode também desfrutar, não é isso? Então, o Amém. Senhor quer que a gente se Amém. aproprie dele, coma Amém. dele, para que a gente possa exalar esse bom Amém. perfume, que é a própria pessoa dele em nós, né? Amém. E É, Amém. 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 Pode falar. Em relação a como ter acesso a isso tudo.
como ser purificada do meu pecado. Então, nós já vimos que o Cordeiro de Deus hoje é Cristo, né? Ele fez o sacrifício de uma vez por todas pelos nossos pecados, pelos que nós cometemos, até pelos que nós ainda vamos cometer, desde que Sim, nós confessemos. Mas nós vimos que o Senhor também diz: fecha a porta do pecado. Não fica brincando, achando, zombando de Deus, porque os pecados, praticamente todos os pecados, eles trazem consequências. Uhum. E a chave do sucesso para viver diante de Deus e com Deus está em João, Evangelho de João 1,12. Esse é a mudança de chave, a virada da nossa vida. Mas a todos quantos receberam Jesus, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a amém, saber, os que creem no seu nome. Quem amém, Amém. crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tem acesso a tudo o que Cristo fez por nós. Então, Amém. eu não posso. Foi falado, né? Nós vimos que em Êxodo a família comia o cordeiro. Então, eu preciso ser família de Deus. Eu preciso amém, ser filha de Deus para ter acesso a esse cordeiro, para ter acesso ao sacrifício que Deus fez na cruz, pelo meu e pelos seus pecados, para eu poder reivindicar de Deus esse sangue sobre mim. Porque, minhas amém, amadas, o que diferencia uma filha de Deus de alguém que não recebeu Jesus é o crer. Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que eu chamo Jesus para a minha vida, ele e todos os seus atributos vêm habitar no meu interior como o Espírito Santo da promessa. Amém. E amém, esse Espírito Santo, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o pecado que habita em mim, ele não é maior do que o Espírito Santo que Amém. vem habitar em mim quando amém, eu recebo Jesus. A partir Amém. desse amém, momento, eu tenho direito a comer da palavra, a orar, a me arrepender, porque eu passo a fazer parte da família de Deus. E Amém. Timóteo, 1 Timóteo fala: Deus deseja que todo homem, Seja que toda assim. mulher seja salva, se torne suas filhas e cheguem ao Amém. pleno conhecimento da verdade. amém, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o desejo dele, é a vontade dele para mim e para você. E isso é o que nos dá acesso a ser libertas dos pecados. Amém. 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 amém, Amém. amém, é isso mesmo. Você vê que o Senhor, ele fez toda essa obra para nos resgatar e nos libertar, né? Por isso a importância desse sangue, né? O Senhor, de fato, a Rosa falou algo que me chamou a atenção. O Senhor é um Deus de detalhes, né? Ele cuida de cada item. E aí, você vê, o sangue de Cristo já tem o seu poder, mas ele também deixa sinais em cada elemento do sangue. A irmã Miriam podia explicar Uhum. pra gente É. isso. Então, porque o sangue, ele tipifica a vida, não é isso? Se uma pessoa perde muito sangue, ela pode morrer, não é isso? E o sangue, ele tem três elementos básicos, de uma forma bem simples, viu, gente? Porque eu não sou da área, mas estudando isso, olhando isso, a gente viu que o sangue, ele possui três elementos básicos, são os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos é o combustível que leva oxigênio para as células do corpo. Os glóbulos brancos é aquele que luta contra as doenças, é a defesa do nosso organismo. E as plaquetas é quando você tem um ferimento, elas fazem o sangue coagular. Então, elas te socorrem ali no ferimento. Então, a função do sangue, ela é levar vida para todas as células do corpo. Defender o corpo das doenças e estancar o sangue, quando existe um ferimento.
e nós somos o corpo de Cristo. Então, olha só, o sangue de Jesus, ele leva a vida para todo o corpo de Cristo. Então, é no sangue que eu tenho a vida. E é só através do sangue que eu posso ter a verdadeira vida de Jesus. Olha isso, que rico. E é através do sangue que ele nos protege de todas as investidas de Satanás. E essa é a função principal do sangue, levar a vida para as células do corpo e a morte para fora das células, né? Então, isso é muito rico. E o pecado, ele produz morte, não foi falado aqui? Mas o sangue de Jesus, ele produz vida. O salário do pecado é a Amém. morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. E o Senhor quer nos dar essa vida eterna e ela é gratuita, é grátis, né? É só você querer, você pode receber. Então, se parar de sangue para um determinado membro, ele morre, não é isso? Se faltar sangue para uma pessoa, ela morre. Então, o sangue, ele carrega a vida. Então, o Senhor, ele morreu para nos dar essa verdadeira vida, Amém. né? Essa vida com Ele. Amém. E se você Amém. crer no Senhor, esse é o caminho, né? Como é que você pode fazer? Como é que é a nossa live? Ju, me lembra aí? Como se Como purificar ser dos pecados. purificado dos Dos pecados. Só tem um jeito. É você receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador e Amém. tomar posse desse sangue. Você receber o Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão. E se você fizer isso, você vai ficar alva como a neve, né? Amém. E branquinha como a lã, como a gente leu naquele Amém. versículo, independente do tipo de pecado que você tenha cometido. Então, Amém. hoje fica aqui um convite para as pessoas que estão nos assistindo, caso você ainda não tenha recebido o Senhor como o Senhor da sua vida, só há um caminho, que é receber o Senhor e ter Ele como seu Salvador. Daí Amém. ele vai perdoar os seus pecados e vai te purificar, né? Porque o sangue, ele é um monte de coisas que ele faz, né? Nele nós temos a redenção. No sangue a gente se aproxima de Deus. Ele traz a reconciliação, o perdão dos pecados. Somos salvos da ira de Deus. Ele purifica a nossa consciência, que nos leva à morte, né? Então, o sangue, ele aniquila o pecado, e ele é aquele que nos traz a confiança de que se nós aceitarmos o Senhor, recebemos o Senhor como nosso Salvador, o Senhor nos limpa, né? Porque Amém. lá em Apocalipse fala que eles o venceram pelo sangue causa do do sangue. Cordeiro e pela palavra do Palavra testemunho do que deram, testemunho né? que deram. Então, para Amém. a Amém. gente se tornar vencedora e receber essa vida de Deus, nós temos que aplicar esse sangue na nossa vida, receber, né? Esse sangue. E eu queria Amém. Com certeza. também. Pode compartilhar. Uma história que eu até compartilhei na época de uma irmã, que é uma irmã muito querida, e o filho dela foi para uma festa na faculdade, porque o sangue é algo que a gente não pode ver com os nossos olhos humanos. Só que Satanás, ele vê, né? E esse exemplo, eu creio que esclarece muitas coisas. É uma irmã que o filho estava na época de faculdade, foi para uma festa, chegou lá, tinha uma vidente, que estava vendo a vida de todo mundo. E quando chegou na vez dele, a vidente olhou para ele e falou: olha, eu não consigo ver nada em você. E nem ele entendeu, né? Daí ele foi para casa, ele falou: olha, quando eu olho para você, tem um sangue sobre você. Eu não consigo ver nada sobre você. E ele foi para casa e conversou com a mãe. E a mãe falou: claro, meu filho, eu oro todo dia, Senhor, cobre com o teu sangue, cobre os meus filhos com o teu sangue. Então, nós não podemos ver, mas Satanás vê, Amém. Deus vê. E esse sangue, quando nós recebemos o Senhor, ele está sobre nós. Amém. E
Quando o inimigo vê, ele não pode nos tocar. Por isso que esse sangue nos guarda, nos Amém. liberta, nos Amém. livra, porque Amém. Satanás olha para nós, o sangue está sobre nós, e o maligno Amém. não pode tocar em nós. Olha que Amém. coisa maravilhosa. Quem não quer isso, gente? É verdade. Amém. Não é isso? Amém. Ju. Porque o sangue ele aproxima, né? Então, assim, você que está aí nessa live, com certeza tudo que foi colocado, né, pode ter trazido luz para a sua vida e você querer ter um novo começo. Eu acho que todos nós precisamos ter sempre novos começos, né? Nossa trajetória com o Senhor. Então, existem coisas que, até resgatando uma fala rápida, existem coisas que nós fazemos, né, que são pecados que estão no oculto, não necessariamente está fora. E muitas vezes você pode passar na sua vida e sem resgatar e sem pedir perdão por esses pecados que foram cometidos no oculto. E aqueles externos, às vezes, acabam sendo um pouco mais grosseiros e você já tem clareza que cometeu um pecado, né? Mas um viver constante de voltar ao Senhor e aplicar esse sangue, é um sangue poderoso, né? Porque não há mais condenação alguma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Por quê? Porque Cristo tem esse sangue que nos lava, que nos purifica e que nos aproxima dele. Então, você que está nessa live, que pode, nesse momento, falar assim, mas eu não estou tão perto, né? Eu não estou perto do Senhor, tenho coisas que eu não quero abrir mão, tem coisas que o meu pecado parece que é tão grande, mas não tem pecadinho, pecadão, né? Então, basta você voltar. Não fique pensando assim, eu tenho que tomar uma decisão agora para parar de pecar. Não, o que você precisa fazer é se aproximar. Você precisa se aproximar do Senhor e o Senhor vai fazer essa obra em você. Porque nós não temos essa força, mas Ele tem. O que nós Amém. precisamos fazer é nos voltar de forma humilde, né? Para que o Senhor possa nos lavar, né? A cada um que está aqui, para que nós possamos nos sentir libertas de Amém. culpas, de acusações, né? Que isso daí só nos afasta do Senhor. E quando o Senhor Amém. nos toca com o seu poder, Ele nos liberta. Amém. E dessa forma nós podemos viver de forma plena para poder cooperar com o Senhor, levando Amém. também a vida Amém. dele. Então, nesse sentido, eu queria pedir para a irmã Mília fazer Oi, uma oração, oi, né? Ju. Eu acho Tempo que só de eu ler um versículo, que vai ser minha a última participação. Só sim, queria deixar esse perfeito. versículo bem rapidinho. Está em Hebreus 10, 19. E ainda pegando esse gancho que você falou, de eu ainda estar me sentindo assim, depois de escutar tudo isso, eu ainda acho que Deus não me quer. Deus não vai me querer, enfim. Hebreus 10, 19 diz: Tendo, pois, irmãs, tendo, pois, queridas, intrepidez, Amém, ousadia, para entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, amém, pelo sangue de Jesus. Então, Amém. aplica o sangue. Não espere sentir arrepios, não espere sensações carnais, emocionais. É pela fé. Aplique o Amém. sangue e creia que Jesus perdoou os seus pecados. Para isso, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E para enriquecer mais o conhecimento a respeito desse tema, encorajo você a assistir a experiência essencial Aplicar o Sangue no YouTube do Ministério de Mulheres Virtuosas. Obrigada, irmãs. Vou fechar Amém. meu obrigada, irmã. microfone. Amém. 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 Então, irmã Então, Mília. amém. Então, essa oração é para você que ainda não tem o Senhor como Senhor da sua vida. Então, eu te convido a repetir essa oração junto comigo, para que você receba o Senhor agora. Amém? Senhor Amém. Jesus, Senhor, eu te recebo. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados e me lava com teu precioso sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário por mim. Senhor, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo
para nos perdoar de toda injustiça. Então, me perdoa, perdoa os meus pecados, me lava com o teu precioso sangue e me dá um novo começo contigo. Me ajuda a viver na tua presença em todos os dias da minha vida. Amém. Agora eu vou Amém. orar por todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, a nossa live, para a gente finalizar. Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito Amém. obrigada por cada uma das irmãs que entraram, das pessoas que entraram aqui. Senhor, possa abençoar cada uma de nós. Amém. Senhor, perdoa os nossos pecados, mesmo aqueles que nós nem sabemos que cometemos. Senhor, nos limpa de tudo que não vem de Ti, nos capacita a estar na Tua presença. Senhor, venha abençoar cada uma de nós e nos dá um novo começo com o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa noite, por essa comunhão, que o Senhor possa abençoar cada uma das irmãs e nos dar uma noite de sono, de descanso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a irmã Rosa, a irmã Miriam. Amém. Essa live vai ficar gravada, né? E o nosso coração aqui é que essa live possa alcançar outras pessoas, né? Então, vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Vou também deixar disponível no nosso Stories o link, né? Na nossa bio também do nosso Instagram, lá na parte do perfil, tem um link que já vai te direcionar, pode te direcionar lá para o YouTube. E lá você vai poder desfrutar de tantas pepitas, né? E isso aqui é resultado, essa live especial dessa série é resultado de uma construção que foi feita, né, na época da pandemia, e o Senhor nos enriqueceu muito com a sua palavra, né? Então nós queremos realmente continuar suprindo e sendo encorajados mutuamente, né? É uma grande alegria esse espaço. E aí eu queria só voltar aqui, tem as irmãs dando um amém aqui. Eu quero mandar um beijo para né, minha prima Nilcé Fusaro, que entrou aí. Um beijo, Nilcé, tô com saudade. Amém. Obrigada, amados, pela presença de vocês. Graças ao Senhor. Obrigada, minhas amigas, minhas irmãs, Obrigada, minhas Maldinha. Obrigada, Carla. Abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Perfeito. Amém. Muito rica, preciosa essa live. Grato pelo encorajamento. Aleluia. Amém. Pelo sangue precioso de Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos usar esse sangue. Amém. Muito obrigada, amadas. Obrigada. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Até a próxima live. Obrigada, Rafa. Obrigada, amados. Tchau, tchau. Amém.